Valeu, jovem. Alegrei-me quando me disseram. Você está feliz, meu irmão? Você é feliz? Cumprimente quem está perto de você aí, aquele sorriso gostoso, né? Você não falou ainda com seu irmão. Oh, glória! Muito bom ver o rostinho de cada um aí. Isso, assim é melhor. Quando a gente abre um sorriso, o coração se abre também, irmãos. Amém. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. 1 de Crônicas, capítulo 13. Na leitura que estamos fazendo da Bíblia toda em 2 anos, nós nos deparamos com esse episódio aqui, que nós vamos abordar agora. E eu vou ler por enquanto os versículos 9 e 10, por enquanto. Depois a gente vai abordar o restante, 9 e 10. Diz assim: quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. O que você sente quando lê isso? Poxa, por que Deus fez isso? Tadinho de Uzá, foi ajudar, né? Morreu. A arca, você se lembra e sabe que era um símbolo da presença de Deus. No Antigo Testamento, o maior símbolo de presença de Deus era a arca. Um dia a arca foi levada para a batalha, para uma guerra. E, no meu entender, foi levada mais como um amuleto. Bota a arca lá e a gente vai ter a vitória. Né, Cristolândia? Mas a coisa não funcionou assim. Perderam a batalha e a arca foi levada pelos filisteus. Aquele símbolo da presença de Deus foi levado. E eles ficaram com a arca durante 7 meses. Mas não foi bênção para eles. Pelo contrário, foi maldição. Depois eles devolveram a arca. Vamos nos livrar disso aqui, porque, né, a coisa ficou feia. Muitas pessoas morreram. Doença, hemorroidas em todo mundo. Você pode imaginar isso? Que coisa feia. E vários morreram, enfim, derrota, desgraça. Botaram a arca onde? Num templo. Qual templo? De Dagom, o pai dos deuses, poderoso. A imagem, caiu. Uma vez, 2 vezes, depois sem a
cabeça e as mãos. Não tem sabedoria nem poder. Essa foi a mensagem. Sabedoria e poder pertence a Yahvé, a Jeová, ao Deus dos exércitos, ao Deus Todo-Poderoso. Devolveram a arca. Muito bem. Ela ficou por muitos anos na casa de Abinadab, um levita. Depois, Davi, construindo a cidade de Davi, quis levá-la para Jerusalém. E aí é aqui que se dá esse momento aqui, que eles então constroem uma carroça nova e 2 bois puxando a carroça. Mas houve um problema no trajeto. Os bois tropeçaram e a gente entende que a coisa balançou e Uzá possivelmente estava, isso aqui na minha cabeça, né? Estava de lado, o outro, Aiô estava na frente, segurou a arca e morreu instantaneamente. Queridos, Davi ficou aborrecido e cheio de temor. Desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Eu quero, assim, conversar com os irmãos um pouquinho hoje sobre esse acontecimento. Não é? O que aconteceu? Por que aconteceu? Esse Deus zeloso, é o tema que eu dei a esse sermão, o Deus zeloso. Quero tirar 3 lições aqui. Primeiro, o Deus zeloso que servimos requer obediência total. Vamos voltar ao texto, verso 7. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziram aquela carroça. Verso 8. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus, com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com liras, tamborins, símbolos e trombetas. Aí o texto que lemos. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Queridos, Deus tinha dado a eles orientações detalhadas de quem e como a arca deveria ser levada. Eu repito, instruções detalhadas. Ela jamais poderia ser tocada com as mãos. Os levitas levaram com varas, lembra disso? Na descrição, quando Deus estabeleceu as normas, varas, a madeira, revestida de ouro, enfim, nos ombros. Eles desobedecem, colocam numa carroça, vamos fazer uma carroça novinha. Aliás, os filisteus fizeram isso também, construíram uma carroça novinha para devolver a arca. Muito bem, aí você pensa assim, lá no seu coração, Deus foi muito severo. Deus foi severo. Será? Irmãos, percebam, não só aqui, mas em toda a Bíblia, a importância da obediência a Deus.
Depois, em casa, quem está acompanhando já leu, né? O capítulo 15, logo em seguida, né? Quando a arca é levada para Jerusalém, todas as orientações de Deus foram o quê? Seguidas à risca. E houve uma festa, uma celebração, coisas maravilhosas. Nada de ruim aconteceu, mas eles seguiram as orientações de Deus nos mínimos detalhes. Irmãos e irmãs, quando Deus nos dá mandamentos, Ele não deixa dúvidas. Nós precisamos obedecer. Cabe a nós obedecermos. E nós vamos encontrar isso em toda a Bíblia, irmãos. Todos os servos e servas de Deus que foram obedientes alcançaram vitória. E não é uma obediência parcial. Não é isso. Não é obediência em algumas coisas. Não é obediência em alguns mandamentos. Não é obediência naqueles que nós achamos mais fáceis de obedecer. Aqueles mais difíceis, aquelas áreas que nós achamos que somos suficientes para resolver e, isso não é bem assim. Não é assim que a Bíblia está nos dizendo, não. É em todas as áreas, em todos os mandamentos. Nos mínimos detalhes. É obediência total. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que há mandamentos mais fáceis e há mandamentos mais difíceis. Mas quem disse que é só os fáceis que devemos obedecer? Há leis que são mais fáceis, há outras que são mais difíceis. Há leis do nosso país que você concorda e há leis que você discorda. Mas você desobedece? Paga o preço, se desobedecer, se não cumprir. Por que nas coisas de Deus a gente acha que pode resolver na nossa própria consciência? Eu acho, meu achismo, obedecer. Você lembra quando Deus mandou Noé construir a arca? Claro que se lembra. Você lembra dos detalhes, das medidas, como Deus orientou Noé a fazer isso? E Noé fez exatamente como Deus mandou. Foi fácil? Não foi fácil. Demorou muito tempo, porque não tinha muita gente para construir. Você acha que foi fácil Abraão obedecer os mandamentos de Deus? Não foi fácil, não. Elias, Josias, Jeremias, que acabamos de estudar. Foi fácil para Jeremias, irmãos? Não foi fácil. Pagou um preço alto por obedecer a Deus. Foi fácil para Paulo, irmãos? Ser obediente ao chamado de Deus? Para Pedro? Para Esther? Joquebede? Para Maria, mãe de Jesus, foi fácil? Aqui está a serva do Senhor, faça em mim o que o Senhor quiser. Estou aqui. Vai ser difícil, vai ser penoso, vou ser humilhada, mas estou aqui para obedecer. Foi fácil para Moisés conduzir o povo de Israel? Nós estamos acostumados com muita facilidade, irmãos. E às vezes,
nós caímos num grande erro de facilitar muito as coisas para os nossos filhos. E nossos filhos hoje, estou falando em tese, tá, irmãos? Nada especificamente aqui, né? Nossos filhos hoje são criados sem muito esforço, sem conquista, sem luta. A gente facilita demais a vida deles, dá tudo de mão beijada, e até onde isso é bênção, irmãos? Ah, pastor, eu não quero passar, que meus filhos passem aquilo que eu passei. Beleza, também não, mas será que é assim? É assim que devemos criar nossos filhos? Então, meus irmãos, obediência. Jesus é o nosso exemplo maior de obediência, de luta, de renúncia, de estar vivendo de acordo com aquilo que o Pai estabeleceu. Irmãos, obediência é o beabá da vida cristã. Decida ser obediente a Deus. Decida isso na sua vida. Eu vou obedecer ao Senhor. Está desobedecendo em alguma área? Em alguma coisa? Você tem consciência disso? De que você está vacilando em alguma área? Em desobediência a Deus? Em seu testemunho cristão? Em sua vida justa e correta? Corrija, porque Deus exige de nós obediência total, e não só em algumas coisas. A segunda lição que eu tiro aqui, que esse Deus zeloso requer adoração verdadeira. Volte ao texto, comece lá no versículo 1, e Davi consultou os capitães de milhares e centúrias e cada líder. Verso 2 a 6, todos estavam de acordo em trazer a arca, inclusive os sacerdotes e levitas. Verso 8, e Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com toda a sua força, e com cânticos, com harpas, com saltério, e com adufes, e com símbolos, e com trombetas. Você consegue, assim, visualizar esse preparativo todo? Que coisa maravilhosa! Todos foram convocados. Então, preste atenção, não houve falhas em reunir a multidão, na convocação da multidão. A multidão estava reunida. Mas quem disse que multidão é símbolo da aprovação de Deus? Onde está escrito isso? Que multidão reunida garante a presença de Deus. Queridos, o que garante a presença de Deus é a obediência à sua palavra, é honrar a palavra de Deus. Há muitas igrejas lotadas, irmãos, superlotadas, você sabe disso, mas muita gente buscando curas, prosperidade, sucesso, apenas alívio para o seu sofrimento. Irmãos, será que as igrejas lotadas estão reunidas para adorar a Deus? Eu não posso julgar, nem você. É Deus que julga. Mas o que está acontecendo, irmãos, é que as pessoas estão mais atrás das bênçãos de Deus do que o Deus
da bênção. E quando alcançam este alvo, Deus é esquecido. Infelizmente está acontecendo, irmãos. As pessoas querem mais a provisão do que o provedor. Esta é uma realidade. Estava vendo um vídeo de uma igreja. Você sabe que nos Estados Unidos há milhares de igrejas que são fechadas por ano. Igrejas evangélicas. Tornando-se um monte de coisas. Inclusive bares, restaurantes, mesquitas inclusive. E esse vídeo mostra uma igreja, né, um templo lotado. E aí, olha a notícia, templo de Satanás. E aí tinha uma fila para receber um sinal na testa. E qual era o sinal? A cruz de cabeça para baixo, como uma afronta ao cristianismo. E as pessoas recebendo o sinal na testa. Ó. Queridos, templo cheio, multidão, não é sinal de adoração a Deus, de adoração verdadeira. Ultimamente, não é de agora, mas ultimamente, estão se organizando muitas igrejas inclusivas, chamadas contemporâneas. E você já sabe o que é. Para abrigar aqueles que querem ter uma vida, isto é, gays, lésbicas, e essa turma toda aí. E eles dizem assim: eu quero uma igreja que me aceite como eu sou. Eu estou em busca de uma igreja que me aceite como eu sou. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Nós nos baseamos na palavra de Deus. Mas o que eles dizem? Essa Bíblia aí está ultrapassada. Nós queremos uma Bíblia atualizada. Isto é, que se ajuste a essas bandalhadas todas. E fizeram. E mudaram os textos. Porque a igreja, a Bíblia e até Deus, eles querem que se ajustem a eles. E a multidão está reunida, irmãos. E há grandes celebrações. Mas quem disse que multidão é símbolo de aprovação de Deus? De que Ele está sendo adorado? A multidão foi reunida para levar a arca. E outra coisa, além da multidão reunida, fizeram os melhores preparativos. Você vai olhando o texto aí, mas à sua moda, né? Carruagem nova, cercaram-a de príncipes, de capitães, de poderosos homens do reino. Mas, essencialmente, estavam transgredindo as orientações de Deus. E além disso, cantaram doces canções sagradas. Oh, irmãos, com toda a força eles estavam cantando. Olha a descrição do texto. Fizeram orações apropriadas, muita força, muita euforia, muito entusiasmo. Mas estavam negligenciando as orientações da palavra de Deus. Meus irmãos, onde não há a palavra de Deus, não há o Deus da palavra.
pode tirar o cavalinho da chuva, como diziam os antigos. Deus não aceita qualquer culto. Deus estabeleceu normas para o culto. Não é como nós gostamos e achamos, é como Deus quer. Se vai agradar ou não, não compete a gente. Nós temos que seguir a palavra de Deus, os critérios que Deus estabeleceu. Há muito fogo estranho por aí, meus irmãos. Nós não estamos aqui para nos julgar melhores, os bons, nada disso. Temos muito que prosseguir, irmãos. Temos muito que melhorar. Queridos, mas olha o que Jesus disse à mulher samaritana lá em João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Que a adoração deve ser em espírito, isto é, em sinceridade de todo o coração, com todo fervor. Não é um culto frio, seco, sem vida. E em verdade, isto é, fundamentada na palavra. A adoração deve ter por base a palavra de Deus, a verdade que é Jesus. O centro do culto é Jesus, não é o homem, não é o ser humano. E muitas músicas, já falei várias vezes aqui, são feitas para agradar o ser humano, para elevar o ser humano, e não importa que ele cresça, que eu diminua. Queridos, nosso culto, a verdade tem que ser do Evangelho, o Evangelho revelado por Jesus, o Evangelho revelado nas Escrituras. Deus não se impressiona com pompa, irmãos. Deus não se impressiona com pompa, com performance. Ele quer a verdade do íntimo do coração. Mateus capítulo 15, versos 7 e 8, Jesus repreende os escribas e fariseus que desprezavam a palavra de Deus. Ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E lá em Jeremias 29:13, que você conhece também: vocês me buscarão e acharão, quando me buscarem de todo o coração. Queridos, a igreja pode ter um templo muito lindo, a igreja pode ter tecnologia avançada, a igreja pode ter os melhores músicos, os melhores cantores, a igreja pode ser, isto é, o templo que eu estou falando, pode ser de última geração, as pessoas cantando muito lindamente. Queridos, mas será que isso é essência? Isso não é essência. O que é mais importante é a pregação bíblica, a exposição da palavra de Deus. Assim que uma igreja deve ser avaliada, ela prega a palavra de Deus, ela expõe a palavra de Deus. Qual é a doutrina dessa igreja?
Infelizmente, nem todo mundo pensa assim, queridos. Precisamos honrar a Deus e prestar um culto como Ele quer. Olha o que aconteceu com Caim e Abel. Queridos, eles se apresentaram para cultuar a Deus. Deus se agradou do culto de Abel, mas não do culto de Caim. Gênesis 4, parte B e 5. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Então não vem dizer que Deus aceita qualquer culto, de qualquer maneira, mesmo que venha da sinceridade. Nós temos uma base, que é a palavra de Deus. Não é como achamos, não é a moda do momento, porque existe a moda, a onda do momento. É como Deus exige uma adoração verdadeira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que cada um aqui apresente uma adoração verdadeira, do fundo do coração e baseada na palavra de Deus. Terceiro e último lugar, o Deus zeloso requer temor e reverência. Verso 9, veja lá, por favor. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Verso 11. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Verso 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Deus requer temor e reverência. Ele é Deus, e nós somos suas criaturas, seus filhos. Nós devemos obedecer a esse Deus. Já disse que Davi sabia como deveria ser conduzida a arca, e logo em seguida ele faz tudo direitinho. E Uzá também sabia, mas transgridem a orientação de Deus. Aquela morte, essa morte, foi uma lição duradoura para que os israelitas levassem a sério a glória de Deus. Levassem a sério a glória de Deus. O comentarista Spurgeon, no seu comentário, ele diz assim: Uzá, devido à arca ter ficado muito tempo na casa do seu pai, se acostumou com ela e perdeu a reverência e temor, por isso a tocou. Queridos, a arca ficou na sua casa, na casa do seu pai, Abinadab, 20 anos. E Spurgeon diz aqui, ele entende que ele se acostumou. Quando as pessoas se acostumam com o sagrado, irmãos, perdem o temor de Deus. A rotina da pregação, de cantar, tocar na igreja, pode levar a pessoa a perder a reverência, o temor do Senhor. A pessoa perde a sensibilidade espiritual, a dependência de Deus, o respeito às coisas de Deus. Por exemplo, a celebração da ceia passa a ser um ritual, sem muito significado para alguns, apenas um ritual, e não leva a pessoa a refletir sobre sua vida,
e a se aproximar de Deus com o coração limpo. A oração pode se tornar um costume e se tornar meras palavras sem vida. Uma religiosidade sem espiritualidade. Religiosidade sem espiritualidade. Apenas um ritual. Apenas um costume. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre de um ajuntamento sem quebrantamento, de uma música que não vá louvar o Senhor, de um serviço sem adoração a Deus, de um discurso sem vida, só gogó. Que Deus nos livre disso. Quando as coisas de Deus são profanadas, irmãos, é porque nós perdemos o temor e a reverência a Deus. Você lembra dos filhos de Eli, Ofni e Finéias? Que tristeza! O que eles faziam dentro do templo? A profanação, as orgias. Foram reprovados por Deus, imorais, obscenos. Perder o temor de Deus é uma grande desgraça. Repito, perdemos a sensibilidade da voz de Deus. Nós não ouvimos mais a voz de Deus. A consciência não acusa mais. A consciência fica cauterizada. A pessoa começa a se ajustar ao mundo, a se conformar com as coisas deste mundo. A pessoa começa a arranjar justificativas para a sua infidelidade a Deus. E as iniquidades começam a se alojar no coração. O reino de Deus não é buscado em primeiro lugar. As decisões, escolhas são feitas sem mesmo consultar o Senhor. Senhor, o que o Senhor acha? O que eu devo fazer? E aí surge um vazio existencial no coração, que não é preenchido. Sabe, quando a pessoa vive por viver, sabe quando nada preenche, não há satisfação verdadeira, alegria verdadeira. A coisa, sabe, as coisas não acontecem. Você ouve, e as coisas não acontecem. Há uma insatisfação. As práticas religiosas são mecânicas, por fazer, como se fosse uma obrigação. E essas coisas vão acontecendo, irmãos. Já viu como as pessoas vibram? Ontem, por exemplo, os flamenguistas, como vibraram? Ganhou de quem mesmo, gente? Atlético Mineiro. Virada bonita, né? Vibração. A gente vibra com o time, né? E vibra com tantas outras coisas, mas cadê a vibração para as coisas de Deus? Ah, pastor, também está apelando. Se estiver, estou mesmo. Você vibra com as coisas de Deus? Você tem responsabilidade com as coisas de Deus? Você é cuidadoso com as coisas de Deus, com as coisas espirituais? Com a leitura da Bíblia, com a oração? Você é cuidadoso com isso? Você zela por isso? Você prioriza isso? Queridos, nós não podemos jamais perder o temor e a reverência diante de Deus.
Não podemos nos acostumar com as coisas sagradas e fazer de qualquer maneira. Tem que ser por adoração a Deus, em honra e louvor ao nosso Deus, porque nós temos um Deus zeloso. Um Deus zeloso. Eu quero concluir. Hoje à noite eu vou continuar nessa linha aqui. Será que a morte de Uzá foi injusta? Deus foi severo demais? Exigente? Injusto? Jamais. A disciplina de Deus sempre é justa, sempre é proveitosa e sempre amorosa. Você pode até ter dificuldade de entender isso. Assim como aconteceu com os filisteus, várias pessoas, quando tomaram a arca do Senhor e sofreram as consequências também, Uzá sofreu por desobediência. Então, 3 lições aqui, irmãos. Deus, o Deus zeloso que servimos, Ele merece toda a obediência, em tudo, obediência. Ele merece e requer adoração verdadeira, de todo o coração e baseada na verdade da palavra de Deus. Ele requer temor e reverência. Nosso Deus majestoso, poderoso, santo, 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 requer temor e reverência. Que o Espírito Santo de Deus continue aplicando isso às nossas vidas, para a glória do Senhor. Só para você ir refletindo para casa. A aliança, a arca da aliança, ficou 20 anos na casa de Abinadab, 7 meses com os filisteus, e 3 meses apenas na casa de Obed-edom. Por quê? Uns receberam maldição e outros bênção sem medida. E eu vou falar de Obed-edom à noite. Por quê? Reflita sobre isso, irmãos. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra de Deus. E temos o Deus da palavra. Ele é zeloso. Ele zela por você. Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Deus honra a sua palavra. Seja um servo e uma serva dedicado ao Senhor, que segue, que honra, que obedece e que tem uma vida consagrada a esse Deus. Amém? Fique de... Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça diante do Senhor Todo-Poderoso, Deus zeloso, Deus que zela por você, te guarda, protege. Você foi separado por Deus, é propriedade de Deus. Você pertence a Ele. Viva para Ele. Cumpra os seus propósitos. Obedeça a sua palavra. Deixe Jesus viver em você. Crucifique a carne cada dia, para que a glória de Deus seja vista na sua vida. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração por essa grande oportunidade de estarmos reunidos aqui. Obrigado por cada vida presente. Obrigado por aqueles que nos acompanham também de casa, de outros lugares.
através da transmissão, que a tua palavra continue frutificando em cada coração. Ajuda-nos, Senhor, a levar a sério a vida cristã, a obedecer os teus mandamentos, porque eles não são pesados, Senhor, porque Jesus está conosco. Ah, Deus, o jugo de Jesus é leve, é suave. Ajuda-nos a cumprir com a tua palavra. Ó Deus de amor, capacita-nos a obedecê-la integralmente. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã. Obrigado por cada lar aqui representado, cada família. Senhor, obrigado pelos dízimos e ofertas entregues para o sustento da tua obra. Obrigado pelos aniversariantes desta semana. Abençoa-os também, tanto de nascimento como casamento. Obrigado, Senhor, por aqueles irmãos que estão viajando, estão voltando de férias. Guarda-os e proteja-os, Senhor. Ó Deus de amor, e ajuda-nos, como igreja de Jesus, a estar aqui reunidos prestando um culto verdadeiro ao Senhor, uma adoração verdadeira para a glória do teu nome. Oramos, agradecemos por tudo, no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém.